Esses problemas que estão acontecendo hoje nacionalmente, né, com questões de fake news, questões de inserção, questões de deliberações de quebras de contrato, derrubadas de redes sociais, prisões e etc, etc, regidas pelo STF e assim por diante. O que o candidato vê sobre essa questão na parte democrática, né, na questão de liberdade de expressão? Muito bem. Então, assim, a gente deveria ver aí um conceito anterior, que é o conceito de soberania. Uhum. O que é a soberania? A soberania são as leis de um país, dos quais todos que estão sob a égide dessas leis devem respeitá-las, e a lei maior é a Constituição. Assim como qualquer empresa que venha de fora tem que respeitar as leis do país. Ou seja, se nós tivermos uma empresa da Volkswagen, que é uma empresa alemã que venha para o Brasil, tem que respeitar as leis brasileiras. Assim como se ela for para a Índia, tem que respeitar as leis indianas. Isso não significa que sejam as mesmas leis. Então você tem um arcabouço legal dos quais você tem que respeitar aqueles princípios que são dados por essa Constituição, que é a soberania. O que aconteceu, no caso específico e falar do X, foi que ele foi intimado a cumprir com algumas normas e, ao mesmo tempo, tirar algumas comunicações que diziam respeito ou a fake news ou então a pornografia infantil, e que simplesmente o proprietário da rede, que era o Elon Musk, disse: não, isso é liberdade de expressão, eu coloco o que eu quero. Então, assim, ó, raciocina comigo, cara. Não existe só na comunicação das mídias o X. Nós temos também o Instagram, que nós estamos passando aqui pelo Instagram, tem o YouTube, tem o Google. E assim, se você permite que uma empresa não respeite determinadas normas, por que as outras têm que respeitar? Então, o que aconteceu? Eles já tinham feito limitações de conteúdo para esses outros órgãos de mídia social e eles aceitaram. E o X não aceitou. Então é assim, ou vale a nossa lei e vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. Aí, se não valer para ninguém, vira a casa da mãe Joana, cada um faz o que bem entendeu. Então, assim, eu acredito que nesse caso específico houve uma espécie de enfrentamento, de esgarçamento da lei. O que eu não entendo é por que esse mesmo sujeito, o Elon Musk, em países muito mais autoritários do que o Brasil, tipo a Turquia, se sujeita às leis de lá. Inclusive, não são nem decisões judiciais. É o próprio Erdogan, que é o presidente da Turquia, que vai lá e que diz: olha, você tire tal conteúdo porque ele está atacando o meu governo. Eu não sei se você entende, não é fake news, é um direcionamento. E por uma questão econômica ele aceita. Por que ele aceita também na China? Que, vamos lá, a China é um país comunista, tem todo um tipo de controle. Mas como os interesses econômicos são maiores, ele resolveu se submeter a esses interesses. Por que ele não respeita os interesses e a Constituição brasileira através da sua soberania? Por uma razão muito simples. O X não dava lucro no Brasil. Diferente de outras redes sociais. Então ele resolve fazer desse um instrumento muito mais político para ter o apoio de um setor da sociedade que, caso chegasse ao poder, teria seus benefícios. Esse mesmo sujeito é dono do Starlink, que é um grande satélite que cuida, inclusive, da... Forças Armadas. Oi? Forças Armadas também. Das Forças Armadas e da segurança nacional no país. Aí eu lhe pergunto, cara, será que a gente está entregando a nossa soberania, as nossas Forças Armadas para um estrangeiro que cuida dos setores estratégicos? E a verdade é que esse satélite Starlink ele faz uma grande varredura de terras raras, que são aquelas que servem para alimentar
essas modernas tecnologias, das quais o Musk precisa muito delas. E veja bem, como houve um interesse financeiro, a Starlink se submeteu às exigências do Supremo Tribunal Federal. Então, não é uma questão que houve uma limitação sobre a liberdade de expressão, e sim um afrontamento à soberania, da qual eu acredito que o Brasil fez valer a nossa soberania e disse: a regra é essa e é igual para todos. Ele é que tentou fazer esse desafio e que acaba retirando o representante legal e não permitindo o seu funcionamento. A única crítica que eu teria é que eu acho assim, houve um excesso no sentido de que as pessoas que individualmente utilizavam o VPN, que é uma espécie de forma de burlar e entrar dentro do X, elas são perseguidas, e eu não acho correto perseguir as pessoas individualmente, e sim a empresa que não cumpre as regras. Agora, se você tem acesso a elas por outros meios que não aquelas que estão oferecidas pela empresa, não cabe ao poder, com toda a sua força, ir atrás do indivíduo para puni-lo em função de ele ter essa habilidade de chegar, mesmo estando proibida a rede aqui. Porque ela não está proibida se você for para o Uruguai, ou se você for para os Estados Unidos, vai acessar o X e vai continuar conversando com brasileiros e outras pessoas que não estejam no território nacional. Ali eu achei que houve um excesso, mas a medida foi absolutamente correta, porque ela estava dentro do padrão do que nós consideramos soberania. Foi uma decisão soberana sobre as leis brasileiras, das quais as outras mídias sociais estão submetidas e acordaram com isso, né? Ele fez um enfrentamento e perdeu nesse enfrentamento. Certo. Então, dentro das redes sociais, a gente hoje tem uma abrangência muito grande, né? Você trabalha a rede social, ela automaticamente acaba sendo um pouco mais forte que a rede aberta, né? Uhum. Existe dentro da rede aberta também essas questões, né, de liberdade ou não liberdade de expressão, mas elas não são tão conjuradas ou tão aplicadas a esse tipo de lei por elas. Porque, de fato, ainda é uma rede que tem mais poder do que uma rede fechada? Eu acredito que, em termos de censura, em termos de classificação, as redes abertas são ainda mais restritas que as redes sociais. Veja bem, determinados filmes, ou por violência, ou por mostrarem sexo explícito, eles só podem passar em um determinado horário, geralmente depois das 22 horas, com uma indicação que ele é recomendado para pessoas acima de 18 anos. Você vê qualquer novela, diz assim, recomendado acima de 14, de 12, qualquer programa tem uma limitação, uma recomendação. Isso não se torna uma censura, e sim uma regulamentação justamente para as pessoas que vão ser atingidas, que estão na sua fase de formação, que são a infância e a adolescência, de conteúdos que são ou não pertinentes para essas pessoas. Existe esse controle na rede social? Não existe. Qualquer pessoa com qualquer idade pode ver qualquer coisa. Então você imagina uma rede social que começa a estar liberada de passar no seu modelo aberto e não no específico pornografia, e o seu filho com 8, 10, 12, 15 anos começa a ter acesso a esse tipo de conteúdo. Não tem um filtro, o filtro passa a ser das famílias. Então, no momento em que você faz a liberdade de expressão ser uma anarquia, a lei do mais forte, a lei do mais violento e a lei do incongruente passa a se sobrepor da lei do civilizado e dá toda essa responsabilidade para os pais e para as pessoas que cuidam desses filhos e adolescentes. Por isso que eu acho que nós temos uma grande liberdade das redes abertas, mas ainda temos um controle maior dos conteúdos do que nós temos nas redes sociais. Por isso que eu acho que deveria ter uma lei que chamaram a lei das fake news, que eu não gosto desse termo. As leis deveriam ser regulamentação sobre todo o conteúdo que é passado nas mídias sociais, e não só das fake news.
porque, né, a gente já conhece essa história que vem dos anos 30, que diz que a mentira dá 2 voltas no mundo enquanto eu não termino de amarrar o meu sapato. Então, uma mentira é muito mais atrativa, vende muito mais do que a verdade. As coisas que eu estou falando aqui, de repente você que está me ouvindo parece ser um chato, porque eu só estou falando coisa que é verdade. Agora, se eu começasse a falar fofoca e tivesse um discurso de vamos combater os fascistas, os comunistas, cara, não tem comunista desde da queda do Muro de Berlim. E parece que a política nacional vai ser em tentar evitar o mal que existe do comunismo, como se isso fosse uma coisa real. Mas essa polarização incomoda, candidato? Cara, é assim, ó, eu sou o candidato contra a polarização. Isso daqui é o meu mote. Porque é assim, a polarização é, na realidade, a completa ignorância da política. Morreram os argumentos políticos. Eu olho e não gosto de você, eu digo, você é um fascista, 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 fascista. Aí o sujeito que está do outro lado olha para mim e você é um comunista, 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 comunista. O sujeito não sabe o que é o comunismo. E nem o que é fascismo. Muito menos o que é o fascismo. Mas porque houve uma onda de falácias, todo mundo vai atrás daquela onda e chama um outro fascista e chama o outro de comunista, porque um é esquerda, outro é direita, ou agora é extrema esquerda, agora é extrema direita, então já começou a mudar os nomes.